e tem domingo, tem o Corinthians contra o Flamengo no Rio de Janeiro, né? Já começamos a falar disso aí. Papa, o Danilo deu uma entrevista hoje coletiva, falou bastante, né? Entrevista muito boa, é uma entrevista emblemática, uma entrevista firme. Eu achei importante as aspas do Danilo, porque a gente vive um momento de entender o que está acontecendo com o Flamengo. E o Danilo, ele demonstrou uma tremenda insatisfação com o que o Flamengo apresentou na altitude. Eu acho importante a gente ouvir. Ele fala sobre a questão da defesa em comparação ao ataque. Nisso ele dá uma passada de pano, né? A defesa bem, o ataque mal. Mas ele fala sobre chance de classificação também. A gente tem como ouvir aí o Danilo? Cara, eu sinceramente eu acho que o Flamengo vai ter aí problemas para se classificar em primeiro lugar. Eu acredito que o Flamengo consiga se classificar para a fase de oitavas de final. Sim, eu acredito que o Flamengo consiga se classificar. Eu acho que o Flamengo traz um resultado, pelo menos de um empate contra o Central Córdoba e ganha os 2 jogos no Maracanã. Mas seria muito importante, se o Flamengo quiser ser primeiro colocado no seu grupo, seria muito importante o Flamengo ganhar o jogo na Argentina. Tem que ganhar os 3, né? Agora, é uma coisa que a gente precisa falar. Não é sempre assim também, que o Palmeiras ano passado ganhou nada. Então, o Palmeiras vai lá, ganha, não sei o quê. Pegar esse recorte agora também é moleza, né, Pedrosa? Sobre o quê? Não, a gente tem que também analisar, mas analisar num todo. O Palmeiras foi lá em La Paz, é mais altitude que o Flamengo, ganhou o jogo. O Palmeiras fez um milagre ontem, gente. Aquilo ali não é o normal. As pessoas tratam como se o fato do Flamengo não ter conseguido vencer na altitude como se fosse uma obrigação do Flamengo vencer na altitude. Isso não quer dizer que o Flamengo não poderia ter jogado melhor. Mas, cara, é muito difícil, gente. O Palmeiras venceu numa altitude ainda maior. Porque o Palmeiras está vivendo um momento, no momento atual, ele está vivendo um momento melhor. Mas há um mês atrás estava todo mundo reclamando. Exato. E os próprios palmeirenses elogiando o Flamengo. Mas queriam o Abel fora. O que eu falei aqui? E estavam elogiando o Flamengo. Sim. O que eu falei aqui no meio da semana? Quando o seu time ganha, ele é o melhor do Brasil. Aí seu time perde, na semana seguinte ele é o pior do Brasil. E não é assim, gente. O futebol, ele é extremamente competitivo. E o Flamengo tá vivendo, o Palmeiras tá vivendo uma boa fase, é o líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu se encaixar novamente na Libertadores também, com alguns jogos, inclusive, sofrendo até o final. 6 jogos, tá? É porque às vezes olha só o resultado também. O Palmeiras tá jogando bem, sendo que ele também tá conseguindo gols ali nos acréscimos, gol no finalzinho. Pênalti Mandrake. Então assim, cara, não é assim. O Palmeiras hoje é o melhor time do Brasil. Hoje. Na semana que vem, pode voltar a ser o Flamengo, daqui a pouco pode ser o Fluminense, daqui a pouco pode ser o Internacional. Então, cara... Tava ganhando 2-0, tomou um empate 2-2, aí tá com sorte. Não dá pra gente ficar aqui... O Inter, né, caiu de rendimento. Exato. Não dá pra decretar as coisas. É jogo a jogo, gente. É jogo a jogo, é analisando. E não é porque o Palmeiras ganhou lá que o Flamengo tem a obrigação de ganhar. Não deixa de ser difícil jogar na altitude porque o Palmeiras ganhou do Bolívar. Tem aspectos diferentes. O Flamengo jogou difícil, com chuva, com frio. Mas era menos altitude. Mas tem coisas diferentes. O problema do Flamengo cada jogo é um jogo, né, meu irmão? Foi o jogo do Central Córdoba. O problema do Flamengo é o combo. E outra coisa, Raíza e Pedrosa, tem uma outra coisa importante da gente falar também, é o seguinte. Não é porque o Flamengo perdeu pro Central Córdoba que o Flamengo vai perder pro Central Córdoba de novo. Claro Futebol, cada jogo é um jogo. Claro então as pessoas acham que ele fala, o Palmeiras ganhou na altitude, o Flamengo tinha que ganhar também. Eu ontem fiz até um vídeo no Instagram, um Reels, onde eu falava, poxa, o Palmeiras foi lá, os caras, ganharam o jogo, o Bahia ganhando, o que tá acontecendo com o Flamengo? Foi meio que chamando a galera para comentar. E aí, no final, eu falo, eu acho que o Flamengo vai... Eu falo, as pessoas não assistem até o final, esse é o grande problema, ninguém assiste o vídeo até o final. Do meio pro fim, no meu Rios, eu falo, olha, eu acho que o Flamengo vai ganhar na Argentina. Eu deixei isso claro. E aí as pessoas assistem o quê, ô Pedrosa? 15 segundos do vídeo. 15 segundos e assistiram você falar, eu acho que ele vai ganhar na Argentina. Isso que é o pior. O problema do Flamengo não foi esse jogo contra a LDU. A entrevista do Danilo era muito boa, e o Danilo falou sobre isso também no final do jogo, né? Quando termina o jogo, ali na beira do campo, ele é entrevistado e perguntam pra ele sobre o jogo, e ele, na visão dele, dava pro Flamengo ganhar, se o Flamengo tivesse forçado mais, mas ao mesmo tempo também que o Flamengo poderia forçar mais, poderia sofrer o gol devido às circunstâncias. O ponto do Flamengo na Libertadores não é essa atuação contra a LDU ou esse resultado contra a LDU. Eu acho que é o combo todo. Estreia contra o Deportivo Táchira lá na Venezuela, jogando mal. Venceu, mas correu muitos riscos, teve uma bola na trave, não foi uma atuação como o torcedor esperava. E aí pega o Central Córdoba em casa e joga muito mal. Muito mal. Central Córdoba, a primeira vez que o Central Córdoba saiu
da Argentina para jogar uma partida internacional, um time que perdeu 16 jogadores, um time fraco, um time que ofereceu espaço para o Flamengo, não foi aquele time que foi ao Maracanã para se defender, jogar fechadinho, e o Flamengo jogou mal, jogou afobado, jogou desorganizado. Aí foi o que o Felipe falou na entrevista coletiva, o time se colocou numa situação que precisava de repente de uma vitória contra a LDU lá, não conseguiu. Então acho que o que frustrou o torcedor não foi esse jogo contra a LDU. Se no início da Libertadores chegasse e falasse assim, ó, vamos fechar esse resultado aqui, empate com a LDU lá na altitude, todo mundo topa? Todo mundo ia topar, porque esse resultado não é nenhum absurdo. As circunstâncias, o contexto de jogar na altitude, mesmo que seja Quito, que é uma altitude menor, elas são complicadíssimas. Não é o contexto habitual que os jogadores do futebol brasileiro, até do argentino, chileno, estão acostumados. O River Plate foi lá também encarar o Del Valle e olha o que aconteceu, né, em termos de atuação. Então o problema não foi esse jogo contra a LDU, o problema é o desempenho do Flamengo na Copa Libertadores até aqui. Aí tem 3 jogos, o Flamengo se coloca na situação, né, de precisar vencer o Central Córdoba na Argentina. É difícil? Eu não acho que seja difícil pelo que eu vi, tá? Do Central Córdoba, pelo que eu vi desse time. É um time fraco. O grupo do Flamengo na Libertadores é fraco. Tanto que quando a gente estava aqui discutindo quantos pontos vocês acham que o Flamengo vai fazer, o pessoal colocou a pontuação lá no alto, deixando de lado ali só esse jogo contra a LDU. Muita gente acreditava que o Flamengo ia perder, outro que o Flamengo ia empatar, enfim, normal. Mas o combo do Flamengo na Libertadores até aqui não é legal e o Flamengo precisa melhorar o desempenho nesses 3 próximos jogos, começando com esse jogo contra o Córdoba lá na Argentina. A gente vai ouvir a entrevista do Danilo em instantes, deixa eu só rodar os superchats, né? Vamos lá. Tem prioridade. Cadê os superchats aí? Bota na tela aí, galera. Obrigado a todo mundo que tá com a gente prestigiando. Dá essa moral, larga o like aí, se inscreve no canal. André Auano. Aê, Pedrosa, suspeitei desde o princípio. É rubro-negro, Eu gosto do Milan? Então você tá certo. Leonardo. Ele tá nervoso, hein? Valeu, Leonardo. Bota aí, Flá vencem e Vasco irá empatar. Meus palpites. O Vasco com quem é mesmo, Pedro? Vasco e Cruzeiro. Ah, é lá, né? É lá. Gol do Gabigol, Cruzeiro hein? em crise, hein? Teremos gol do Gabigol, hein? Em crise, eliminado da Copa Sul-Americana. Já pensou? O que acontece com o Cássio, hein? Meu irmão. Reserva, terrível. Papa. Cabe um... Fala. Desculpa, cabe um comentário aqui, porque os clubes no Brasil que têm mais poderio financeiro hoje, toda vez que tem troca de técnico, as torcidas pedem Leonardo Jardim, pelo trabalho que ele fez no Mônaco, no Oriente Médio. Muita gente pede. Pra gente observar também que não é sempre o treinador. O Cruzeiro tem a pior campanha com o Leonardo Jardim na Sul-Americana. 3 derrotas. Musquiruna, ontem pro Palestino, 2-1. Como é que é o nome do time mesmo? Musquiruna. Cada um fala de um jeito, eu Time me divirto. indígena equatoriano. O meu sotaque é mais do oeste ali do Equador. Não é o Chuquiruna? Você viu que eu falei rápido? Não é o Ele é Chuquiruna? mais da Eu região falei rápido. noroeste ali do Equador, meu entendeu? sotaque é dali. E o União Santa Fé e o Cruzeiro perdeu os 3 jogos. 0 pontos. Tá brincadeira. eliminado. Cruzeiro está eliminado. Pior campanha com o Leonardo Jardim, mas- sempre pedindo. E só Que que é tem bom um treinador. ponto, né? Pelo menos se a gente for tentar olhar fazendo o advogado do diabo, ele não montou esse grupo. E ele Exatamente. reclama do grupo. Exatamente. Ele reclama do grupo que foi montado. Mas Esse que ele é o avaliou ponto. o grupo antes de assinar o contrato. Mas, Na Fabiano, hora do Mas é bom ver, treinador. Fabiano, Mas, Botafogo tá ó, em prometeram crise. reforços, tá? Botafogo tá em crise. Chama o Fluminense, Chama você já o sabe, Fluminense, né? O Cruzeiro tá em crise? Chama Ó, o Vasco. Guilherme de Chama o Castro. Vasco, rapaz. Valeu, Guilherme. O Flamengo Amigos, tá em crise, chama todos os do Rio. amigos, me ajudem agora a assistir o Flá. Vai ser esse sofrimento. Jogadores mais focados em voltar inteiros do que em ganhar partidas. Queremos raça. A galera tá começando a... Ih, rapaz. Acabou o lua de mel com o Filipinho, né? Imagina, Ó o Fabrício aqui, ó. Ilão, o Textor vai comprar o DVD do Renate amanhã? Não. Tomara, Fabrício, mas ó... Sei não, meu amigo, sei não. Depois do jogo, vai lá me encontrar no meu canal, lá a gente vai conversar depois lá. Fábio Pacheco, esqueçam esse timinho do Foguinho, já foi, já era. Vamos ver amanhã, Fábio, vamos ver. Agora Eu tô sentindo o Ilan nervoso. ressuscitar Ele tá morto. nervoso. Ressuscitar São 7 morto, vitórias amigo, é a especialidade da casa. tá amigo. nervoso. Os tricolores sabem. Nicolas Shows, lê pra mim aí, Pedro, isso aí tá muito pequenininho. Alguém avisa o Textor que em São Cristóvão tem um jogador chamado Jean David, que é uma mistura de CR7 com Messi. Joga muita bola devido à situação financeira ruim do Vasco. Por 10 mil a gente vende.
Quem dera, John Textor, pode bater lá, tá com precinho promocional, entendeu? Bom jogador, jogava muito no Campeonato Mexicano, jogava muito. Ó o Márcio Ribeiro aí, Aí, ó. O Papa tem um tesão no Tem. Botafogo impressionante. Verdade. É mesmo, não sabia não. Tem. Por que ele tá falando isso? Eu não falei. Não falei nada hoje, polêmica. Porra, ainda Você elogiei, falou que falei- introduziu o assunto lá do Botafogo, você falou, não? Começou a falar do Botafogo Não. Pô, pra dar uma moral pro Fabiano, mas o Fabiano Obrigado, tá aqui, muito ainda obrigado. falei que ele tem que ser integrante fixo aí com a Verdade, gente. verdade. Pô, nada contra o Botafogo. É o Meu tesão avô- do bem. O meu avô materno era botafoguense, tá tranquilo. Tem um monte de gente na família. Não, meu avô materno, a minha prima é tricolor. Nasce até gente Meu que irmão fala. é vascaíno. A minha tia, mãe da Hanna, conhece a Hanna Tenda? Conheço a Hanna. Conhece a Hanna? É minha prima de primeiro grau. É. Ela é filha da Hermínia, que é botafoguense. Aí. A Hanna é flamenguista. Tem mais botafoguense na família que flamenguista. Ele conseguiu achar um, é. A minha Eu mãe tenho era- até um amigo A vascaíno. minha mãe então. era botafoguense e virou Flamengo por minha causa, tu acredita? Que A- isso? Indo no Maracanã comigo, é. Aí, pô. A minha vida escrita diz o seguinte: Ó. boa noite, Raiz. É verdade que o Cruzeiro quer o Michael? O Grêmio já teve contato com o Cebola pro meio do ano, ele sair? Ilan, você gosta do Cano? Esse é aquele cara que bota 5 perguntas num só. Esse é bom, esse aí é bom. É o negócio é ser negociante Economista, nato, esse meu aí. amigo. Se eu gosto do Cano, eu vou passar a próxima aí. Responde ele aí, Raíza. Olha, no início do ano, o Cruzeiro chegou a fazer uma consulta ao staff do Michael, se existia alguma possibilidade e tal, mas nada, não avançou em absolutamente nada. Aí mudou, né? Chegou o Leonardo Jardim, outro treinador, conhece o Michael, trabalharam juntos no Al Hilal, mas não tem informação que o Leonardo Jardim pediu a contratação do Michael, tá? E sobre o Grêmio, hoje eu não sei, mas quando saiu aquela entrevista do Everton Cebolinha, uns dias depois eu procurei o staff dele para saber, né, se tinha rolado alguma coisa, se tinha alguma possibilidade. Isso na semana passada, que me disseram que não teve contato nenhum com o Grêmio, não. Essa pergunta pra mim é que não é de Deus, não, tá? A vida é escrita por Deus. Não, ali, não, a mas- situação, Ó do, perguntinha a que o cara situação do Cebolinha, a situação do Cebolinha, inclusive o Flamengo vai começar a ver já daqui a pouco questão de renovação dele. Não tem nada de saída do Cebolinha mesmo não, Raíza. E o Valeu. futuro breve? Ih, Futuro polêmica. breve. Futuro breve, irmão. Futuro breve, pô, dependendo do cara da Concepção, pode ser daqui a 3, 4 anos, relaxa. Edmar, a exceção é a regra do burro. Tem dinheiro pra pagar? Perder pontos na altitude é regra, ganhar pontos na altitude é exceção pros que estão endeusando o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e ganhou do Bolívar na Bolívia, né? Negócio lá O Danilo falou sobre é isso. complicado, né? Ele falou, né? Falou que não tem essa de passar pano pro empate, não. Valeu, Edmar. Tem o Thiago aqui também. Qual a opinião de vocês sobre Alcaraz e Matheus Gonçalves? Não tem espaço no Mengão? Vai, Papa. Alcaraz ele vai voltar e o Flamengo já deve negociar ele na sequência. Tem clubes interessados na Europa, na Premier League, inclusive. Matheus, eu respondo. Acho subutilizado. E você, O Papa? Matheus Gonçalves, ele precisa ser utilizado. E há uma questão também que eu trouxe hoje, do Lohan, essa foi exclusiva, que o UOL trouxe que o Flamengo não tem planos para o Lohan e não deve utilizar o Lohan. Eu falei com gente da diretoria que me confirmou que não tem nada disso. Que eles estão tentando sim recuperar, que o Felipe tem um plano de recuperar o Lohan. É óbvio que a situação do Lohan está complicada, mas o Flamengo quer recuperar o Lohan. Bom, mandou pro Sub-20, sabe que os empresários não quiseram aceitar uma série de coisas de clubes que eles arrumaram, mas há o interesse do Flamengo recuperar o Lohan. Agora, o Matheus Gonçalves, ele tá naquela cota dos jogadores escondidos, né, Raíza? A situação do Matheus Gonçalves, realmente, o Felipe Luiz explicou, eu discordei aqui, continuo discordando da explicação do Felipe Luiz, que o Matheus Gonçalves é um ponta-direita e hoje ele tá jogando com o Wesley ali, então os dois ocupariam o mesmo espaço e não ficaria legal. Eu acho que tanto o Matheus Gonçalves e o Wesley, eles se associam muito bem, a gente já viu isso recentemente, inclusive em pelo menos 2 jogos, um Flamengo e Vasco e um Fla-Flu, eles dois se associando muito bem por ali. E pessoas que trabalham com o Matheus Gonçalves também não entenderam, porque me destacaram o seguinte: Raiz, a gente não entendeu muito bem, né, a declaração do Felipe, seria melhor ele falar que, sei lá, não tá nos planos e etc, porque o Matheus sempre jogou de ponta e de meia desde que começou a jogar futebol.